A guerra do Iraque, guerra na Síria, guerra na Líbia, crise da Venezuela, esse problema sociopolítico e econômico no Brasil, tudo isso tem ligação com petróleo. E as pessoas não conseguem entender, principalmente se você tem uma visão superficial dos mercados, você não consegue entender como funciona o lobby em cima do petróleo, como funciona o controle do petróleo pelas multinacionais. Para explicar para você, eu vou começar introduzindo a ideia de equilíbrio de mercado. O produto no mercado, o preço do produto no mercado, ele é definido pela procura. Então, a partir do momento que mais pessoas procuram um produto, mais aquele produto cresce o preço. E no momento que menos pessoas procuram o produto, aquele produto cai o preço. Essa lógica de mercado não acontece com o petróleo. E para você entender o porquê um país interfere no outro por causa do petróleo, vocês precisam entender a seguinte coisa. O petróleo não é como, por exemplo, a gasolina. A gasolina tem uma concorrência praticamente perfeita ao redor do mundo. A gasolina não é o petróleo. A gasolina é o petróleo depois de ser refinado. A gasolina, se você estiver achando o preço ruim em um posto, você vai no outro. Tem gente que atravessa a fronteira para comprar fora do Brasil que tem menos impostos. Lá na Europa você consegue andar para um lado para o outro, comprar por preços diferentes. E mais, você consegue comprar como instituição de refinarias diferentes. Isso possibilita que a gasolina não tenha necessariamente um equilíbrio de mercado, um mercado perfeito, mas é um mercado muito mais próximo do perfeito do que o óleo cru, o petróleo, que é o que causa confusão no mundo inteiro. O petróleo, ele é controlado pelas grandes empresas que fazem o refino do petróleo. E é exatamente isso que causa tanta confusão ao redor do mundo. Quando uma pessoa que tem uma visão superficial de equilíbrio de mercado, imagina, olha, mas espera aí, você está falando comigo que determinado país tem esse problema com petróleo, que não sei, mas o petróleo é valor de mercado. O petróleo tem o valor de mercado condicionado. E agora eu vou explicar para você. Ao redor do mundo a gente tem pouquíssimas empresas controlando o mercado. Pouquíssimas empresas controlando o mercado. E essas empresas, para que elas consigam ter o maior nível de lucro o possível, elas colocam os fornecedores em situação de crise para que elas consigam comprar o petróleo sempre com o menor preço. Para você entender agora de uma forma muito simples o porquê essas empresas fazem isso, eu vou fazer uma analogia e para isso eu vou usar uma lata de milho. Me presta a lata de milho, dona Jennifer, e me presta essa arrumação que você fez. Gente, quando a gente entra no supermercado, a gente encontra o produto milho em lata. Esse produto milho em lata, ele sofreu pelo menos 2 trabalhos. É lógico que tem toda uma cadeia de suprimentos, tem toda uma cadeia de produção. Mas vamos pensar em 2 coisas. Vamos pensar o cara lá na roça que produz o milho e vamos pensar essa empresa aqui que enlata o milho. Na realidade do milho, são várias empresas que enlatam o milho. Como existe uma infinidade de empresas enlatando o milho, os fazendeiros podem escolher para quem que eles vão vender. Como eles podem escolher, essa empresa aqui vira para o fazendeiro e fala, eu pago 1.000 no seu estoque. A outra fala, eu pago 1.500, o mercado está funcionando. Existe uma competição mercadológica pelo produto milho lá na fazenda. Mas, se existisse só essa empresa aqui comprando o grão de milho e vendendo para o fornecedor, ela ia querer comprar o milho pelo menor valor o possível. Porém, o valor do milho no supermercado ia ser definido pela lei de mercado, oferta e procura. Porque o consumidor não ia disputar o estoque de milho da pessoa lá na fazenda. O consumidor vai disputar esse produto aqui que está disponível para o consumidor. Por que eu faço essa analogia? Quando as pessoas tentam imaginar a possibilidade do funcionamento da lei de mercado no petróleo, elas não entendem que nenhum de nós vai lá na Petrobras comprar um caminhão de petróleo. Nós disputamos o produto refinado, que é a gasolina, o diesel, o plástico. Nós não disputamos o óleo cru. As empresas que fazem o refino, elas são um número tão pequeno
que elas conseguem pressionar pela queda do preço do petróleo. Os países de primeiro mundo, que são militarmente soberanos e donos do próprio petróleo, eles fazem uma coisa que chama subprodução. Eles não desativam a própria produção de petróleo, mas eles produzem pouco para guardar para o futuro. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Já os países de terceiro mundo, principalmente os que sofreram interferência, eles superproduzem para que a produção do petróleo seja exagerada e o preço seja o mais baixo possível. Aí entra no motivo das crises e das guerras por causa do petróleo. Toda guerra por petróleo ao redor do mundo aconteceu sempre por mesmo motivo. Gente, toda guerra pode ser uma guerra baseada em armas, como Líbia, Síria, Iraque, uma guerra baseada em influência internacional, como é o caso do Brasil e da Venezuela, mas sempre, toda guerra do petróleo acontece sempre pelo mesmo motivo, porque o dono do petróleo não quis vender pelo preço de mercado. Só que o preço de mercado no petróleo ele não existe. Por quê? Porque enquanto a OPEC estiver forçando uma extrema produção para o preço do petróleo ser extremamente baixo, os países que têm estoque deveriam ter a soberania de falar, por esse preço eu não vendo, eu guardo. Vamos trazer a lei do mercado e vamos dar, por exemplo, para a Venezuela o direito de usar a lei do mercado. Vamos pensar o seguinte, a gente tem várias formas concorrentes de energia. A gente pode esquentar um fogão, tanto com eletricidade como com gás de cozinha. Se fosse uma concorrência perfeita e a Venezuela falasse, olha, o preço do petróleo está muito baixo, eu não quero vender, ela teria o direito de fazer isso. Só que a partir do momento em que a Venezuela, Iraque, Síria, Líbia ou qualquer país de terceiro mundo sem armas nucleares tenta colocar preço no próprio petróleo para não aceitar o preço internacional, fala, olha, não estou te obrigando a comprar, mas por esse preço eu não vendo. Esse país começa a sofrer interferência diplomática, de interferência de mídia, interferência estratégica. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a partir do momento que um país de terceiro mundo encontra um estoque muito grande de petróleo, as empresas internacionais, em especial Shell e companhia, Shell, Exxon e companhia, elas se aproximam e falam, nós queremos o seu petróleo por preço de mercado. Só que o petróleo é seu, você tem direito de vender ele pelo que você quiser. Se você não vender pelo preço de mercado, o preço de mercado vai aumentar, porque o preço de mercado é insustentável. No momento em que você tenta bater de frente com essas empresas para reservar o petróleo para o seu povo, essas empresas batem de frente com você, financiando protestos populares e uma complicação econômica. Aí eu dou um exemplo. O que está acontecendo na Venezuela hoje? Existe uma restrição de entrada de produtos, existe uma exposição mundial falando que o Maduro é um cara extremamente sanguinário, exatamente porque a política do Maduro é o petróleo é do povo venezuelano. O que aconteceu no Brasil? Por causa de um sistema de partilha em que parte do petróleo seria do povo brasileiro e a exploração seria parte da Petrobras, as empresas Exxon, Shell e BP financiaram todo um esquema de mídia para derrubar o governo. E eu volto a dizer, o governo não caiu por causa de corrupção. A corrupção é do ser humano. O governo caiu porque ele insistiu em segurar as benéfices e os lucros do petróleo pro cidadão brasileiro. Então, o que é importante o formador de opinião entender? O importante de coisas mitológicas que precisam sair da cabeça de qualquer formador de opinião. Ah, eles simplesmente querem vender o petróleo e pronto. Não é só isso. Vocês precisam entender que ao redor do mundo inteiro, os países produtores de petróleo sofrem exatamente o mesmo tipo de golpe por não terem direito de definir o preço do próprio petróleo. A briga não é simplesmente para comprar o petróleo. A briga é para comprar o petróleo pelo preço que eles querem. Isso é muito perigoso. Outra coisa, o petróleo tem preço de mercado. O preço de mercado do petróleo é definido através da superprodução dos países que eles controlam. Então, se eles quiserem colocar um país como a Nigéria, ou um país como a Venezuela, ou futuramente o Brasil em crise para entrar na miséria, é só superproduzir que o preço do petróleo vai cair lá embaixo. E outra coisa, o preço do petróleo hoje é tanto. Não existe possibilidade de estimar hoje o preço de uma coisa
que tem um valor muito grande no futuro. Por quê? Como o petróleo está acabando e o hemisfério norte depende totalmente de energia para aquecer a própria casa, coisa que o brasileiro não está preparado nem para saber o que é. Ligar o aquecedor de casa, eles precisam de energia. Como o hemisfério norte está vivendo essa situação de crise energética, o petróleo comprado hoje para ser utilizado daqui 15 anos, talvez ele tenha 50 vezes mais o valor de mercado que ele tem hoje.